Olá, vamos dar início ao nosso programa Saúde. Gente, hoje um programa inédito, um assunto agradável e um convidado que sempre que vem faz muito sucesso e alegra a todos os nossos telespectadores. Já estava fazendo um tempinho que ele não vinha, mas gentilmente aceitou nosso convite e está aqui com a gente nos estúdios da TV Direto. Hoje estamos recebendo mais uma vez o Dr. Antônio José Chinês Neto. Dr. Chinês, como é conhecido, né, médico, ginecologista, obstetra, da nossa cidade, de Casa Branca, de toda a região. E gentilmente, né, aceitou se deslocar da nossa vizinha cidade de Casa Branca e vir até Mococa para atender com o maior carinho a todos os nossos telespectadores. Eu gostaria de antemão de agradecer ao Dr. Chinês, né? Apesar dele morar lá, trabalhar aqui, mas é daqui, é mocoquense, né? E sempre quando solicitado nos atende prontamente. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, doutora? Eu gosto muito de vir no teu programa, né? Eu sei da audiência que ele tem e para mim é um prazer. Já estava com saudade já. E atendendo a pedidos, então, estamos recebendo novamente. Vocês que estão em casa, como sempre, né, gente, vão poder participar. O nosso telefone, o 3656-4147 e o nosso WhatsApp, 99220-0357. Então, o programa é voltado para as doenças das mulheres, para o universo feminino. E quem quiser tirar uma dúvida e deixar uma perguntinha, muitas vezes você que está em casa quer perguntar, mas tem vergonha, não quer deixar o nome, não tem problema nenhum. O importante é você estar junto com a gente. Ligue, pergunte, aprenda. É isso que nos faz felizes. É poder participar desse aprendizado com vocês. Tá certo? E ó, você que é homem, está em casa, não quero saber. Gente, se você gosta da sua esposa, tem sua filha, tem alguma mulher na sua vida, né? Você tem que fazer o melhor para a saúde delas. E o melhor jeito da gente fazer é através da informação. Como eu sempre digo, né? É a educação o caminho para melhorar a saúde da nossa população. Mas como eu já falei para vocês o assunto, já apresentei o convidado, enquanto nós vamos conversando um pouquinho, vocês vão participando e perguntando os assuntos que vocês gostariam de saber, né? Como eu disse, da esfera feminina. Doutor, vamos iniciar então o programa de hoje. Eu acho que muitas pessoas que ficam em casa nos assistindo, às vezes, né, nesse frio, quantas mulheres que nesse frio, entrando na menopausa, passando pelo climatério, falam assim, ai, que calor, né? Tá todo mundo cheio de coberta e ela tá lá descoberta, né? Que sofrimento! Então vamos abrir o nosso programa de hoje falando um pouquinho para essas mulheres que nesse frio joga a coberta, busca a coberta e sofre todo mundo, né? Esses são chamados fogachos. São as ondas de calor geralmente noturna, começa na face, da face pega a região aqui do seio, a região da barriga, mas geralmente é facial. Vem a onda de calor, pois logo em seguida vem a onda de frio, vem a onda de calor, a onda de frio. É uma coisa assim que muitas vezes é muito irritante para a mulher. Mas isso não tem gravidade nenhuma, tá? O nome antigo quer dizer passagem, vai passar. Só que a medicina não sabe se isso daí vai passar em um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas é uma fase fisiológica na vida da mulher. É aquela mulher que menstruava normalmente, que quando dá 1 ano sem menstruar, ela entra na menopausa, ela entrando na menopausa, esses sintomas aumentam, né? Isso não tem gravidade nenhuma, por mais irritante que seja para a mulher. Então, a mulher que está passando por essa fase, se tiver esse sintoma, primeiro é ter calma.
ter calma que vai passar. E segundo, se não tiver nenhum jeito e tiver insuportável, é usar os medicamentos que hoje a medicina já proporciona. Mas sabe que uma vez estava conversando com uma mulher, ela falou para mim que ela não sente o calor no rosto, ela sente nos pés, você já viu isso? Então ela tem que descobrir as pernas, os pés. Tem isso, não tem, doutor? Existe, mas geralmente o calor nos pés pode estar relacionado mais à circulação. Né? Então aí, essa paciente que só tem calor nos pés, é bom ela procurar um vascular, que geralmente as ondas de calor do climatério, em 90% dos casos, elas são a partir do rosto, a partir do tórax. Nos pés são muito raras. Doutor, é assim, e muitas mulheres morrem de medo de tomar hormônio, então elas querem fazer tratamento natural, Sei. homeopático. Isso Sei. funciona? Funciona em 10% dos casos. Por exemplo, o chamado isoflavona, ou os hormônios naturais, ou os hormônios de planta. São hormônios de soja, de romã, de maracujá, de uma série de coisas, de uma planta que está na moda hoje, chamada Simicifuga racemosa. Eles têm uma grande vantagem. Não existe contraindicação nenhuma. Uma paciente, por exemplo, que teve câncer de mama, que está passando por essa fase, ela pode tomar esses hormônios naturais. Não é contraindicado para ela. E a alimentação, doutor? A base de proteína seria a base de soja. Tá? Mas a vantagem que ela tem de não ter contraindicação, ela tem a desvantagem de cada 10 mulheres que a gente usa esses hormônios, vamos falar assim, vegetais, 8 chega para a gente e fala assim, doutor, parece que eu tomei água. Porque eles são muito mais fracos. Então, se for aquela ondinha de calor muito leve, até que funciona. Mas se for aquele fogacho típico de menopausa, a eficiência é muito pequena. Aí, a paciente tem 2 caminhos. Ou ela aguenta firme, tipo assim, vai passar, ou ela vai para os hormônios verdadeiros. Os hormônios verdadeiros não são os hormônios vegetais, são os hormônios sintéticos, são os fabricados em laboratório. Mas eu acho assim, que o importante deve ser ter a vida saudável, né? Sim, aquela mulher que tudo. Tem atividade física, trabalha, isso é diferente. Não, você lembrou, dela, você lembrou. Tem uma diferença muito grande entre aquela mulher que a gente vê que pratica academia, que não fuma, que não bebe, que faz caminhada, que lê, daquela mulher que fica o dia inteiro em casa, aquela mulher de vida sedentária, aquela mulher que tem preguiça de andar. Tem uma diferença brutal. Você lembrou bem. Mais importante até do que o medicamento é a qualidade de vida, né? E tem mulheres que passam por esse período e não sentem nada. Tem também. Aí não precisa tomar nada. Nada. Eu tenho um caso que eu ilustro, eu tive uma vez um caso, 2 pacientes gêmeas japonesas, uma sentia tudo e a outra não sentia nada. Entendeu? Então, eu falava, doutor, como é que é possível, né? Eu sinto tudo e minha irmã não sente nada. A medicina não explica, mas isso também ocorre. Né? Gente, vocês que estão em casa, nos assistindo, ligue para a gente aqui, o nosso telefone 3656-4147 está à disposição de vocês e o nosso WhatsApp, né? 992200357. Quem quiser se identificar, deixa o nome. Quem não quiser, coloca assim, me chame de anônimo. E assim você se tornará o nosso amigo anônimo que quer aprender um pouquinho mais. Doutor, mas eu acho ainda que o grande medo das mulheres que sentem isso é tomar hormônio, porque todo mundo escuta, tomou hormônio, né? O hormônio dá câncer. E o médico tem critérios, né? Claro. As mulheres não precisam ter esse medo, né? A primeira coisa que eu acho muito importante, doutora, é toda mulher que pensar em hormônio fazer os exames para ela saber se ela pode tomar hormônio. Que exames seriam esses? Um ultrassom transvaginal para descartar câncer de ovário, uma mamografia para descartar câncer de mama e um preventivo para descartar câncer de colo. A partir do momento que esses 3 exames estiverem normais, ela pode tomar hormônio durante um ano sem grandes problemas. Mas o que ela não pode é ela começar a tomar hormônio porque a prima está tomando, porque a sobrinha está tomando, sem receita médica e muitas vezes sem ter esses exames que vai dar a garantia que ela é apta a tomar hormônio. O grande segredo de usar hormônio é os exames que você faz para ter uma garantia que ela não vai desenvolver o câncer. Porque existe relação entre câncer de mama e hormônio? Existe. Não é tanto quanto se propaga, mas existe.
Uma mulher que hoje iria ter um câncer de mama daqui a 10 anos, ela tomando hormônio vai aparecer daqui a 2, 3 anos. Apressa o processo? Apressa. Isso é uma verdade. Daí a necessidade dela ter mamografia normal antes dela começar a tomar. Dali um ano, novamente, esses 3 exames. Então esse cuidado é muito importante. Eu também eu tenho certeza que muitas mulheres falam, mas começa a tomar o hormônio e engorda. Isso daí é uma queixa muito comum, Eliana, mas é de todas as mulheres que estão na fase do climatério, independente de tomar hormônio. É que o hormônio leva a culpa de tudo, mas eu conheço um monte de paciente que nessa fase de 44, 45, 48 anos, engordaram uma média aí de 4, 5 quilos e nunca tomou hormônio. Tá? Bom, nós já estamos recebendo perguntas dos nossos telespectadores e agora já vamos direcionar o nosso programa para vocês, tá? Para as dúvidas. Gente, quem também quiser ligar, mandar mensagem, não tiver nenhuma pergunta, manda um abraço, faz uma crítica, né? O importante é ligar para a gente. Hoje vamos abrir o nosso programa com a ligação da Dona Odete da Casa Marques, né? Lá da Marpim. A Dona Odete já ligou para mandar um grande abraço para o Dr. Chinês. Muito obrigado, Dona Odete. Sempre muito simpática, né? Muito agradável. Um abraço para a senhora, Dona Odete, para a Cristina, para a Silvinha, para todos vocês aí, viu? Um grande abraço para as mulheres, né? Um programa voltado para as mulheres, né, doutor? Outra pessoa também que já virou nosso telespectador assíduo é o Chico Enfermeiro. Opa. Firme, toda quarta-feira. Sim, outra pessoa também. Primeiro ele cumprimenta pelo programa e pergunta, doutor, qual situação que a mulher usa testosterona? Tá, né? Essa pergunta é muito interessante. Você precisa explicar para o pessoal o que é a testosterona. A testosterona, o que é? É um hormônio que a mulher tem, o homem tem. Só que o homem tem em grande quantidade e a mulher tem em pequena quantidade. A testosterona é o hormônio do libido, é o hormônio da agressividade, é o hormônio da massa muscular, é o hormônio do pelo. Tá? O homem é diferente da mulher porque ele tem bem mais testosterona do que a mulher. Então, hoje em dia, virou moda se falar em testosterona. Por quê? Porque tem muitas mulheres que estão com falta de libido. Ela não consegue atingir o orgasmo. Ela não consegue ter uma vida sexual prazerosa. E o caminho dela, muita gente acha que é a testosterona. Só que tem uma coisa, doutora Iana, que já está provada em medicina, que a testosterona ela não funciona sozinha. Então, uma mulher tem baixo libido, você dá testosterona sozinha para ela, a chance de não funcionar é muito grande. E ela pode ter muito efeito colateral. Por exemplo, começa a ter pilificação. Pode ter aumento do clítoris. Começa a ter rouquidão de voz. Enfim, ela começa a ter caracteres masculinos que ela não tinha antes. Tá? Mas, doutor Chinês, como é que ela não aumenta o libido? O senhor falou que é o hormônio do libido. Ela não aumenta o libido sozinha. A testosterona, para funcionar, ela tem que ter uma base. A base é o estrógeno, que muitas vezes, dependendo da vida da mulher, é produzido pelo ovário. Agora, a testosterona, eu sempre falo para minhas pacientes que querem, tem que ter muito cuidado. Primeiro, o médico tem que saber muito sobre testosterona. Segundo, tem que ser em pequeníssimas quantidades. Hoje, a testosterona mais famosa, que a medicina mais aceita, é um creme que faz uma massagem clitoriana. A mulher usa no clítoris 2 vezes por semana, massageando durante 5 minutos. Por que no clítoris? Porque a medicina acha que na região clitoriana, por causa da vascularização, é o local que tem maior absorção de testosterona. Mas precisa ter um pé no freio e o outro no acelerador, porque eu já vi caso de mulher que usou demasiadamente e começou a ter aumento do clítoris. Então, testosterona, sim, é uma boa? É uma boa. É uma conquista da medicina? É. Mas precisa ter muita prudência. Não pode ser um modismo. Porque muitas mulheres têm falta de libido, não é pela falta de testosterona. Ela tem falta de libido pela falta de carinho, por um trauma sexual, por uma falta de lubrificação. Ela tem N fatores, sem ser apenas a falta de testosterona. Então,
Toda mulher que tem falta de libido, antes de pensar em testosterona, tem que saber direitinho qual que é a origem dessa falta de libido. E a gente vê por experiência clínica, doutora, que mais de 50% das mulheres, por falta de libido, é falta de carinho. É importante a gente falar isso, porque às vezes a mulher já vai ao médico e fala, vem aqui tomar um hormônio, tomar um remédio, porque eu perdi a vontade. Muitas vezes a vida dela está tão ruim que não tem como... Não, mas e a mulher já carrega essa carga assim, ela não tem libido, a culpa é dela. É que nem o casal que não engravida. O casal que não engravida, quando ele chega no consultório, a primeira coisa que a gente escuta do casal, assim, a mulher vira e fala assim, doutor, eu devo ter algum problema. E hoje a gente sabe, quando o casal é infértil, mais de 40% hoje é causa masculina. Tá vendo? Então o homem hoje, vamos falar assim, se existisse um culpado, ele é quase tão culpado quanto a mulher para o casal não ter filho. Mas quando senta, é assim, ou o marido vira e fala assim, doutor, minha mulher tem algum problema, que ela não engravida. É o casal que não tem libido. Então ele chega, doutor, minha mulher tem alguma doença, que ela não tem tesão. Então é sempre a mulher, é impressionante. Eu nunca vi um casal que chegou para mim e por falta de oportunidade de engravidar, o cara chegou e falou, doutor, o senhor não acha que um de nós dois pode ter algum problema? Não, a culpa nunca. É dela. É dela, ela não engravida porque ela é fraca. Ela não pega filho, doutor. Não pega. E é interessante isso, né? O marido já chega e fala, a culpa é da mulher, claro, né? Porque na cabeça do homem, ele é perfeito. Porque ele tem mais testosterona, ele tem maior libido, né? Ele tem o membro que entra em ereção. Então, tudo no imaginário sexual ele é mais forte. Então, ele nem passa pela cabeça que a falta de libido da mulher pode ser, a palavra é forte, mas pode ser uma fraqueza sexual dele. Pode ser uma ejaculação precoce, né? Mas muitas vezes o homem acha que tem ejaculação precoce e acha que o culpado é a mulher. E não tem nada a ver. Na ejaculação precoce é uma causa exclusivamente masculina. A mulher não tem culpa nenhuma. Entendeu? Mas a projeção é muito grande em cima da mulher, né? Então ela já acha que ela é culpada. Mas é que é complicado para a mulher chegar e falar para o marido, eu estou assim por sua causa, porque você me trata assim, porque você... E tem muito também, Eliana, porque a mulher tem uma transformação muito grande do corpo. A mulher engravida, a mulher amamenta, então o corpo muda. E a mudança do corpo para a mulher, inconscientemente para ela, é uma mudança ruim. É como se ela ficasse mais feia. Hoje uma mulher de 40 anos se acha muito mais feia do que uma mulher quando ela tinha 20. Por quê? Porque ela engravidou, sobrou um pouquinho de estria, sobrou uma cicatriz de cesárea, o seio ficou mais macio porque ela amamentou. Então isso inconscientemente, ela com 40 anos, ela é muito mais feia do que quando ela tinha 20. E isso já traz para ela uma carga de inferioridade a nível de fantasia. E se o homem ainda incentiva, né? Então, aí já traz isso, né? Já fica pior ainda. Tanto quando a gente vê uma mulher muito bonita com 40 anos, a gente sempre brinca, fala, se é separada, não tem marido, não tem filho, né? Aí ela vira e fala, mas como é que o senhor sabe? Porque ela se manteve, né? Sabe que hoje em dia tem tantas plásticas, tanta coisa. Tem uns artifícios, né? Mas vamos lá. Um telespectador anônimo pergunta, doutor, por que os ginecologistas estão recomendando emendar as pílulas anticoncepcionais? Parar de menstruar. Isso é uma boa, desde que a mulher tenha necessidade. Por exemplo, uma mulher que tem endometriose, tem cólicas menstruais terríveis, ela pode parar de menstruar emendando a cartela. Só que não pode ser qualquer pílula. Tem que ser uma pílula específica para ela parar de menstruar. Não pode pegar aquela pílula que ela tomava, descansava uma semana, voltava a tomar, e daquela pílula ela tomar direto. Tem que ser uma pílula mais bem estudada, porque como não vai ter o espaço, é uma pílula que a longo prazo não dê efeito colateral para ela. Uma paciente que tem anemia, ela fica menstruada 5, 6 dias, usa até fralda. Essa paciente é uma boa parada de menstruar. Aquela paciente que tem TPM, tensão pré-menstrual, terrível, quebra a casa inteira, briga com os filhos, briga com o patrão, essa paciente tem que dar um jeito de parar de menstruar. É uma boa, mas não pode ser modismo.
Uma menina hoje de 14 anos não pode chegar no consultório e falar assim, a minha mãe toma remédio para não menstruar e eu vou também tomar. Por quê? Porque essa menina de 14 anos, ela muitas vezes não está com o eixo ginecológico, hormonal completo. Ela não está formada ginecologicamente. Então essa menina precisa ciclar, essa menina precisa menstruar. Então a menstruação não é que ela é desnecessária, ela muitas vezes é preciso, mas tem que saber os casos. De novo, não pode ser o modismo. Esse dia para trás foi uma mãe e uma menina de 14 anos, a menina queria parar de menstruar porque a mãe não está menstruando. E eu expliquei para ela que ela não deveria parar de menstruar, ela não voltou mais. Quer dizer, ela não ficou satisfeita com a minha explicação. Então isso é muito importante, esse tipo de orientação. Não pode ser modismo. Pode parar de menstruar, desde que tenha indicação. Tá? A Marta da Vila Santa Rosa, ela pergunta assim, doutor, tirar o útero e o ovário, assim, só do lado do direito, é normal sentir mesmo assim as ondas de calor? É mais normal ainda, porque só para você entender, Marta, quando uma mulher está chegando a 47, 48 anos, os ovários dela envelhecem. Eles envelhecendo, o que eles fazem? É como se fosse uma fábrica de hormônio, eles param de produzir hormônio. Eles parando de produzir hormônio, começa a onda de calor. Você tendo um ovário, a tua produção é pela metade. E ainda nessa idade, 45, 46 anos, você parando de menstruar, de 100% você começa a ter 25% de produção hormonal. Então você, teoricamente, vai sentir mais onda de calor. Tá? Agora, a retirada do útero, não. Porque o útero não fabrica hormônio. Muitas vezes a retirada do útero atrapalha a vascularização do ovário e faz com que o ovário tenha uma produção hormonal um pouco mais variada. Mas o que está ligado diretamente ao hormônio são os ovários, não são o útero. Ó, a Lauriceia Leodório ligou, né? Diz o seguinte, doutor Chinês, o senhor é um excelente médico. Conheço desde quando o senhor atendia em Casa Branca. Ele está lhe mandando um beijo. Ô, Lauriceia, para o seu marido também, meu amigo de infância. Nós nos conhecemos, acho que já faz uns 30 anos. A Joana, da Vila Santa Rosa, pergunta, doutor, por que as cólicas menstruais podem dar dor nas costas também? Por quê? Porque reflete. O útero, ele é um órgão anterior. Ele fica embaixo desse ossinho, que é embaixo do umbigo. Só que atrás dele, ele reflete. Reflete para o rim, reflete para a coluna. Então é muito comum o paciente ter cólica menstrual e falar, nossa, doutor, as dores é lá atrás, não é aqui na frente. Isso é dor que a gente fala refletida. É muito comum isso em medicina. A gente vê caso até assim, pessoa que perdeu o dedão e sente dor no cotovelo. Tá? Mas ué, não era para sentir, porque perdeu o dedão, mas existe terminação nervosa, que passa pelo cotovelo e queria ter o dedão. Tá? Tem a dor fantasma também, né? A pessoa amputa o pé e ainda sente dor no pé, né? Sente dor no pé que nem existe mais, né? É como se fosse uma cicatriz da memória, né? Isso mesmo. O cérebro tem memória, né? É. Então vamos lá, ó. Um telespectador anônimo pergunta assim, por que a doutora Eliana nunca é entrevistada? Sempre ela que entrevista, né? Gostaria de vê-la sendo entrevistada um dia. Quem sabe um dia, né? Trocar de lugar, Nós né? Nós vamos trocar, eu vou para esse lugar, ver se é muito mais difícil, né? Deixa eu fazer umas perguntas. Umas perguntas difíceis para mim, já pensou, hein? Mas vamos lá. Boa noite, doutora e doutor. Sou a Meire Massu. Tenho 48 anos e há 6 anos pararam as minhas menstruações. Tenho muito calor. Tenho que tomar banho de madrugada, de tanto que eu transpiro. Gostaria de uma sugestão. Para você, Meire, não tem outro caminho. São os hormônios sintéticos. Tá? Aí você tem vários. Eu, assim, a princípio te daria um que o nome químico é tibolona. Iria melhorar as ondas de calor, iria melhorar a secura vaginal, que você já deve estar em atrofia vaginal, você deve ter falta de lubrificação na relação, e melhoraria o libido.
A tibolona, ela faz as 3 coisas ao mesmo tempo. Vamos falar assim, seria dos hormônios um dos mais completos. Eu acho que você é aquela típica paciente que não pode perder tempo. Não é porque você tem grave, é porque você está te fazendo sofrer. Que tomar banho de madrugada, gelado, nesse frio, você já está passando da hora de usar hormônio. Mas não esquecer de fazer os exames, de usar com critério, de não esquecer de mama, de não esquecer de ver ovário, de não esquecer de ver colo do útero. Você não tem outro caminho. O caminho é o sofrimento que você está passando, o hormônio sintético. Aquele meio do caminho, que seria os hormônios vegetais, eu acho que a chance que você tem deles fazerem um efeito grande para você é muito pequena, porque os teus fogachos são muito grandes. E eles podem ser durante o dia também, não Pode precisa ser só à noite. Pode não, ser, né? mas geralmente é mais à noite. Mas também pode ser durante o dia. Mas a paciente, ela relata mais à noite. Ela relata. Geralmente durante o dia é mais onda de calor. E durante a noite é onda de calor alternada com onda de frio. Certo? Então tem um pouquinho de diferença. Mas também pode ser de dia. Mas é mais comum à noite. Mas eu acho assim que o importante é passar o recado que ela está sofrendo à toa, né? Tem remédio para isso, né? Tomar banho de madrugada, gelado, para onda de calor, há 6 meses, quer dizer assim, você já passou da hora de ser medicada, né? Não precisa sofrer. Apesar disso não ser uma doença grave, ela tem um sintoma muito desagradável, né? E aquilo que eu te falei, provavelmente é acompanhado de secura vaginal, de falta de lubrificação. Daqui a um pouco você não vai querer mais ter relação porque vai ser doloroso. Entendeu? Então, você tinha que ser medicada. Né? Olá, doutora Eliana. Parabéns pelo programa Saúde de hoje e pelo seu convidado, doutor Chinês. Ele é uma pessoa muito especial e um médico que esclarece todos os assuntos, né? De maneira simples e bem explicado. Já fui várias vezes consultar com ele. Acho um ótimo profissional. Parabéns a vocês. Sou a Rosana, moro no Jardim Primavera. Uma boa noite para a senhora e que a senhora está linda. Obrigado, viu, Rosana? Viu? É bom a gente receber esse carinho, né, doutor? Não, o público, Eliana, eu noto, ele tem um carinho muito grande com você. Eu já tive diversas vezes na TV Plan, na TV Poços, sabe? Já tive a oportunidade de umas 4 vezes na TV Globo, lá em São Carlos. Mas eu vejo que o povo gosta de você. Aí gosta dos meus convidados também, né? Também. Então isso, né, é eu legal. acho assim, importante e a gente dar e receber esse carinho, né? Tem certas coisas você que... tem uma empatia boa com o teu público, né? Isso faço é importante. com o maior carinho e tenho o maior prazer, com certeza, né? De cuidar de todas as pessoas e de fazer o programa Saúde também. Porque, querendo ou não, às vezes a pessoa está em casa com medo, às vezes, de perguntar alguma coisa, fala, ó, vou perguntar. E pode perguntar, sabe que aqui o anonimato é garantido. O importante é o esclarecimento das dúvidas, na verdade. Principalmente, igual nós estamos falando do climatério, das mulheres nessa dificuldade, principalmente até dificuldade sexual mesmo, depois dessa idade, né? Principalmente. Né? A falta de compreensão. E, assim, e muitas mulheres nessa idade também têm a vida sexual normal, né, doutora? Hoje eu atendi uma pessoa em Casabranca, 74 anos, com vida sexual normal. Então eu sempre falo, nisso daí a natureza privilegiou muito mais a mulher do que o homem. Porque o homem nessa idade, com certeza, é impotente. A mulher não. Mas tem muitos homens com 70, 80 anos. Hoje com o advento do Viagra, da Tadafila, tudo bem, mas 20 anos atrás era muito raro você ver um homem com 74, 75 anos que tinha vida sexual. Agora a mulher não. A mulher, a vida sexual dela é inesgotável. O orgasmo da mulher é inesgotável. Você entendeu? É que não tem como medir. Mas se tivesse como medir, uma mulher de 80 anos, ela está apta a ter orgasmo como uma mulher de 20. Nisso, a natureza foi muito mais privilegiada do que o homem. Né? Porque o homem, Eliana, salvo raríssima exceção, 67, 68 anos, ele já começa a ter problema de ereção. Ele fuma, ele bebe, ele tem uma alimentação mais desregrada. Isso lá na frente tem esse efeito nocivo. Né? Mas vamos lá. Doutor,
tomo remédio direto para não menstruar. Como vou saber se estou na menopausa? Já tenho 46 anos. Você vai ter que parar de tomar o remédio. Se você não parar, você não tem como saber. Doutor, mas se eu dosar um hormônio, eu não tenho como saber? Você tem como saber dosando um hormônio, mas você não esqueça que você está tomando hormônio. E muitas vezes, esse hormônio que você vai dosar, que é diferente do que esse que você está tomando, pode ter uma interferência. O ideal é você parar por 3 meses. E nesses 3 meses você vê se você menstrua ou não. Tá? E não é só 3 meses, a menopausa é 1 ano sem menstruar. Então o ideal é você parar e ficar 1 ano sem tomar. Se você parar e ficar 1 ano sem tomar e não menstruar, você chegou na menopausa. Apesar que no Brasil, a grande maioria das mulheres, a menopausa é dos 47, 48 até os 53, 54 anos. 46 anos talvez seja um pouquinho, você talvez seja um pouquinho nova. Mas eu vou te dar uma dica, pergunta para sua mãe ou se você tiver alguma irmã mais velha, porque tem uma linha genética. Geralmente, quando a mãe entra em menopausa mais cedo, é mais comum as filhas entrarem em menopausa mais cedo. Só que tem que tomar cuidado, hein? Você tem Com 46 gravidez, anos. com gravidez também. Para de tomar o remédio. E usa um método anticoncepcional. Aí você começa a achar que está entrando na menopausa, de repente, nasce. E nasce mesmo. Menopausa, né? Nasce, eu já cansei de ver mulher. Nessa, vamos falar assim, o climatério, essa fase pré-menopáusica, que para a menstruação, volta, volta, você levar a gravidez. Claro que é mais difícil. Porque você ovula menos, mas pode e não é raro. Uma amiga anônima nossa, né, uma telespectadora anônima, pergunta o seguinte: doutor, com quantos anos é normal a primeira menstruação das meninas? Tá. E obrigado. Isso não precisa ter uma regra. Normalmente com 12 a 13 anos. Mas se você tiver uma filha que chegou 14, 15 anos e não menstruou ainda, tenha calma, que ela vai menstruar. Agora, quando chegar 16, 17 anos, aí é diferente. E outra coisa muito importante, eu atendo muito menina com 12, 13 anos, que a primeira preocupação da mãe é assim: doutor, ela tem a menstruação desregulada. Isso também é normal. Muitas vezes começa a regular com 16, 17, 18 anos. Então, até os 16, 17 anos, não deve isso ser motivo de preocupação. Por quê? Porque o eixo ginecológico hormonal não está inteirinho maduro. Então, muitas vezes, num mês ela ovula, ela menstrua. Ela passa 2 meses sem ovular, ela não menstrua. Depois ela ovula. E a mãe não deve fazer essa pressão em cima da filha, que é muito comum. Chega a menina de 14 anos, a mãe neurótica, a filha assustada, porque a menina menstrua cada 50 dias. Não é assim. Calma, que com 16, 17 anos, normalmente regula. E tem caso também que não é doença e que a pessoa é desregulada a vida inteira. Eu tenho paciente que menstrua de 35 dias a vida inteira e eu já virei ela de ponta cabeça e ela não tem nenhuma patologia. Então também não precisa ser um relógio, tá? A medicina não é a matemática. A medicina não é uma matemática, isso não é mesmo, né? Não é? A gente vê coisas assim, o que serve para um não serve para o outro. Totalmente. Tem remédio que você dá para um paciente dormir, ele fica acordado, né? E assim vai, né? Eu vou te dar um exemplo, Helena. Hoje de manhã eu passei mal, porque ontem eu tomei quentão com açaí. Quase eu morri essa noite. Nossa, mas que mistura. Misturei, fiz tudo errado. Você vê, sou médico. Aí eu acordei com náusea, vômito, diarreia, com tudo. Me mediquei e piorei. Hoje eu estava vindo no teu programa, eu estava pensando, eu errei comigo. Imagina com um paciente, como é que é fácil, que tudo que eu tomei não deu efeito. Passei um dia péssimo, com vômito, então você vê, é difícil a medicina. Mas é bom às vezes o médico passar mal, sabe? Porque às vezes aí ele toma esses remédios, não resolve, porque às vezes o paciente chega, a gente fala, mas você tomou mesmo, né? Então, é bom a gente saber que às vezes o remédio não dá certo. Não, tomei omeprazol, tomei remédio para vômito, tomei remédio para dor e não adiantou nada, agora só piorei. Tá bom. Agora tá melhor, mas só piorei. Tive um dia péssimo. Mas açaí com quentão? Nunca mais. Açaí, quentão e Yakult ainda para arrebentar. Nunca mais. Mas vamos lá, o telespectador anônimo pergunta: doutor, dá para engravidar tendo relações sexuais no período menstrual? Não, é impossível.
E eu vou te dar uma dica que vai te ajudar muito. Para você não correr risco, vamos pôr assim, tenha relação uma semana antes da menstruação, se você quiser, na menstruação e após a menstruação. Aí você vai fugir da ovulação, tá? A ovulação, que é o período fértil da mulher, que é o dia perigoso, que ela está propícia a engravidar, é mais ou menos, se contar o primeiro dia da menstruação como número 1, é o 13º, 14º dia. Então, uma mulher que menstruou, começou a menstruação dia 10, no dia 23, dia 24, ela está ovulando. E o organismo dela vai dar 2 sinais muito comuns. Primeiro, uma coliquinha bem baixo, na lateral da barriga dela. Bem baixo. Pode ser do lado direito, quando ela ovula do lado direito, e pode ser do lado esquerdo, quando ela ovula do lado esquerdo. E uma secreção vaginal, que vai durar uns 2 dias, muito parecida com uma clara de ovo. Essa secreção não tem cheiro, ela é esbranquiçada. É uma clara de ovo. Lembra de uma clara de ovo antes de ser frito. É aquilo ali. É o cio da mulher. É o sinal que o organismo dela está dando, que se ela tiver relação, nesse período que ela está mais molhada, que coincide com o 13º, 14º dia, ela vai estar muito propícia a engravidar. A Simone da Santa Clara diz que tem 36 anos, mas a menstruação vem demais da conta. Doutor, pode ser estresse? Ou geralmente isso é problema de hormônio mesmo? E manda um abraço para o senhor. Tá, Simone, eu sempre brinco assim, tudo que a gente não sabe, a gente fala que é estresse. Eu tenho uma filha que reclama de dor de cabeça o dia inteiro, eu só falo que é estresse, porque eu não sei a origem da dor de cabeça dela. Então, tudo que a gente não sabe, a gente fala que é estresse. Mas será que o estresse atua tanto assim? Eu não acredito. Então, eu acho que se você menstruar muito, pode ser da sua natureza, ou então você pode ter um mioma, você pode ter um cisto, você pode ter alguma coisinha que está fazendo você menstruar. Entendeu? O estresse interfere, mas não interfere tanto assim como a gente acha, porque tudo a gente acha que tem um fundo de estresse, né? Pode ter, mas não é o estresse que vai fazer você ter hemorragia. Eu acho que a gente sempre tem que procurar uma causa orgânica em primeiro lugar, né? Mas quando a gente procura, faz tudo quanto é exame, não acha. Tem então, que ser um emocional. Porque, não sei se você já percebeu, mas quando a gente não está bem, a gente sente tanta coisa, né? Então, mas sentir uma coisa, mas o sangramento, o estresse aumenta o sangramento? Leva a alterações hormonais? Sim, aí sim. Então, né? Vai levando o outro, não, no estresse você tem razão. Talvez, como o hormônio ele tem um ciclo cicloordiano que a gente fala, ele é pulsátil, teoricamente, se você está mais agitado, ele pulsa mais. Então, teoricamente, ele pode aumentar a vascularização e pode diminuir a coagulação. Se você for lá na raiz, sim, você tem razão. Porque a mulher, né, ela está sempre agitada, estressada. Mas é que hoje ficou fácil assim, né? Ninguém quer procurar causa orgânica, né? Ninguém quer estudar. Aí é complicado. Né? Então, sentou já fala assim, tô aqui uma fluoxetina, porque isso é estresse, né? Não pode ser esse exagero, né? Aí a pessoa dorme, fica tranquila. Não enche o saco, né? Mas não é assim, né? Mas vamos lá, ó. A Lúcia Nogueira, da Secap 1. Ela diz, doutor, tenho 55 anos. Minhas últimas menstruações foram em 2011. Nunca mais tomei remédio. Gostaria de saber se os sintomas podem aparecer mais tarde. Não, é muito raro. Tem alguns casos que aparece uma senhora aí com 67, 68 anos com fogacho. Eu já tive uns 5, 6 casos desses, mas é muito raro. Geralmente você já passou dessa época de fogacho. Agora, a secura vaginal pode ser permanente. Essa você não pode descuidar, tá? Porque essa pode te acompanhar com 55, 60, 65, 70 anos. Se você, por exemplo, tiver 70 anos e tiver vida sexual, você tem que usar um creme para recuperar a vagina. Porque o primeiro órgão que envelhece com a menopausa juntamente com o osso é a vagina. A vagina ela perde a elasticidade, ela perde a lubrificação,
tá? Você vai começar a ter dor para ter relação. Então a vagina, a mulher, depois da menopausa, ela não pode descuidar nunca. Mas as ondas de calor, geralmente depois de 1, 2 anos de menopausa, ela dá uma aliviada muito boa. Assim, existem esses cremes com hormônio e sem também, né, doutor? Tem uns que são lubrificantes, né? Agora, Eliana, a medicina evoluiu, hoje já existe creme que não é lubrificante, que faz o que o hormônio fazia sem ser hormônio. Então já teve outra vantagem. Vamos falar assim, por exemplo, uma paciente que teve um câncer de mama. Essa paciente não pode nem passar perto de hormônio. Mas ela tem uma atrofia vaginal enorme, com 40 anos e casada. Como é que ela vai fazer para ter vida sexual? Ela precisa ter vida sexual. Sendo ela é casada, ela tem marido, ela é jovem, tá? Hoje já existe creme que faz o que o hormônio fazia a nível vaginal sem ser hormônio. E não é só o lubrificante, não é só mais a vaselina, não é só o KY, entendeu? Então isso a medicina progrediu. Tá? Faz a restauração da vagina como o hormônio fazia, sem o efeito colateral do hormônio. Por quê? Porque quando você usa, um caso bem grave, uma paciente que teve câncer de mama, você usa um creme vaginal porque a vagina dela atrofiou. Radioterapia, quimioterapia, uma série de coisas. Tá? O creme vaginal de hormônio sai da vagina, vai para a circulação, vai chegar até a mama. Agora, o creme vaginal, que faz o efeito do hormônio sem ser hormônio, ele só fica na vagina. Essa é a grande diferença. E isso a medicina hoje já proporciona. Ainda bem. Mas para isso precisa procurar um médico especializado, uma pessoa do ramo, né? Não pode um ir dando para outra, né? O creme, né? Mas já existe creme que tem esse efeito muito benéfico. E eu tenho até uma paciente que teve câncer de útero, que eu estou usando esse tipo de creme, porque ela fez a radioterapia e a vagina dela fechou. E ela fechou, ela não consegue ter relação vaginal. E ela precisa ter relação, porque ela é jovem, ela é casada, ela tem marido, e para ela isso é importante. Então já dá para recuperar, sem ser com hormônio. Bom, a Ellen também ligou para a gente, ela disse o seguinte, que ela tem 49 anos, não entrou na menopausa, mas quando está perto do período menstrual, ela tem muita tontura, suor, né? Gostaria de saber se isso é normal, doutor, esses sintomas. É os sintomas de climatério, né? Fica mais chato, fica. Mas é aquilo que eu te falei, aguenta firme aí que 49 anos, daqui a um pouquinho já vai parar de menstruar. E se Deus quiser, esses sintomas vai melhorar. Mas se tiver insuportável, eu posso te dar uma dica para você. Você com 49 anos, você pode tomar remédio para te jogar logo na menopausa também. Tipo assim, ai doutor, eu estou com 49 anos, eu não aguento mais menstruar. Eu não aguento mais sentir essa sensação ruim. Todo mundo das minhas irmãs já parou de menstruar e eu continuo. Aí também você pode dar um empurrãozinho, dar um tratamento dela para jogar ela mais rápido na menopausa. Isso é possível, tá? Mas com critério. Que coisa, e tem mulher que gosta de menstruar, Sim. não tem? Não? As que gostam de menstruar, elas sempre usam assim, um adjetivo que chama muita atenção. Elas falam assim, nossa doutor, quando eu menstruo, parece que eu senti assim, que eu tomei banho. Parece que descarreguei, né? É muito comum. E elas acham que o ato de menstruar tira o inchaço. Tá? Fala, nossa doutor, agora eu menstruei, nossa, eu estava tão inchada, eu menstruei e foi um alívio. Né? Mas vamos lá, ó. Boa noite. Doutor, tenho um fluxo muito grande. Tenho 31 anos, nova. Não tomo anticoncepcional. Tem como diminuir esse fluxo? Tem. Porque chega a sair até coágulos, né? Obrigado. Tem. Você, se for um mês ou outro, você nem precisa de hormônio. Com um tipo de anti-inflamatório, com transamin, umas coisinhas, você diminui. Se você quiser diminuir, por exemplo, doutor, eu tenho um casamento mês que vem, mas não quero tomar hormônio e quero diminuir. Tem como, tá? Mas se for diminuir, doutor, eu não quero ficar mais assim. Eu quero a vida inteira diminuir a minha menstruação. Aí você vai ter que tomar hormônio. Aí a gente tem que ir experimentando determinados tipos de pílula para ver aquela que bate com você, que teoricamente vai fazer você diminuir o fluxo. Isso existe. Doutor, essa telespectadora, ela disse que tem 46 anos.
ela é obrigada a tomar pílula direto, porque senão ela menstrua demais e chega até a ficar com anemia. Precisamos ver se no teu caso você não tem um mioma, porque essa idade é normal ter mioma, ou um pólipo, que nessa idade também é. E os sintomas mais comuns, tanto de mioma como pólipo, é esse sangramento vaginal. Então, assim, eu não estou achando normal. Você precisava fazer um ultrassom transvaginal, você precisava ver a cavidade uterina tua, para ver se não descobre alguma patologia. Para ver se tudo isso não começou disso, você já teve cesárea, depois de cesárea, tá? É bom se acompanhar, não que seja uma coisa grave, mas tem que ter um diagnóstico, né? Boa noite, doutor. Tenho ovário policístico. Meu ovário está com 16 centímetros. E com o tratamento, eu uso somente anticoncepcional. Ou, às vezes, faço uso de metformina, né? Pois tenho a minha glicemia em torno de 110. Tá, vamos lá. 16 centímetros você deve ter enganado, deve ser 1,6 centímetros, porque 16 centímetros seria um ovário muito grande. 16 centímetros, vamos falar assim, seria um ovário do tamanho de uma manga. E eu acho que talvez você está achando 1,6. Mas se for 1,6, que eu acredito que seja, ou 16 centímetros, são coisas diferentes. 16 centímetros, raramente esse cisto vai regredir, tomando ou não medicamento. Porque quando ele chega a 16 centímetros, a tendência dele é estacionar ou crescer. Então, se for 16 centímetros, você tem que pensar numa cirurgia. Mas esse ovário pode ter uma doença maligna? Não. É que muitas vezes ele começa a crescer, ele começa a apertar outros órgãos. Então ele começa a apertar a bexiga, ele começa a apertar o útero, você começa a ter vontade da hora de fazer xixi, tá? Então aí é um tipo de abordagem. Agora, se for 1,6 centímetro, que eu acho que é o tamanho normal de ovário policístico. Esse você não precisa se preocupar. É uma vez por ano fazer um ultrassom transvaginal. E as pesquisas mostram que tomando pílula ou não tomando, vai depender do teu organismo. Eu uso muito pílula para ovário policístico, mas as pesquisas mostram que eles não interferem tanto assim no tamanho do cisto. Mas provavelmente é 1,6 centímetros. Agora, quanto à metformina, você deve ser pré-diabética, ou então tem resistência insulínica. Aí eu te aconselhava você usar a metformina XR, que é a metformina de ação prolongada, que o governo dá em farmácia popular e que vai ter um efeito muito benéfico para você. E você também, pelo que você está falando, você deve ter também aumento de peso. É bom você tentar emagrecer. A Márcia manda um beijo para os doutores. Diz que o programa Saúde é ótimo e admira muito os dois. Obrigado, viu, Márcia? Muito obrigada. Muito obrigado, Márcia. Um telespectador anônimo pergunta, doutor, quando a menstruação vem por volta dos 10 anos de idade, pode trazer alguma complicação? Não, mas 10 anos é um pouquinho mais nova. Teoricamente, o que vai acontecer é assim, que essa menina que poderia parar de menstruar com 50 anos, provavelmente ela vai parar bem mais cedo. Ela vai parar lá com os 45, com os 44. Porque quando a menina começa a menstruar, ela começa a liberar os óvulos. E os óvulos têm uma quantidade fixa no ovário. O ovário, ele não fabrica o óvulo, ele guarda o óvulo. Então, se ela começa mais cedo a gastar os óvulos, ela mais cedo vai acabar esse estoque de óvulo. Só para ter uma ideia, quando essa menina estava sendo gerada com 18, 20 semanas no abdômen da mãe, ela já estava com mais ou menos 3 milhões de óvulos nos ovários. Também uma pessoa anônima perguntou, doutor, o que é ovário policístico? Bom, essa pergunta todo programa me pergunta, então vamos lá. Existe a síndrome de ovário policístico. Vamos imaginar que a síndrome de ovário policístico é um tronco de uma árvore. Essa árvore tem galhos. Um galho
irregularidade menstrual. Outro galho, aumento de possibilidade de ter colesterol, triglicéride e diabetes. Outro galho, hirsutismo, acne, espinha. Tá? Outro galho, obesidade resistente, aquela menina que passa fome um mês e emagrece 1 grama. E outro galho, a imagem do ovário policístico, que é o teu caso. Você fez um ultrassom, o ultrassom deu uma imagem no ovário, que o seu ovário é cheio de cisto. Então, se você tiver só esse galho, você não precisa ficar preocupada, que você não tem a síndrome, você não tem o tronco. Um galho só não é nada. Você fica tranquilo que você vai ter nenê normalmente, você vai ter vida normalmente. Agora, se você falar assim para mim, doutor, eu tenho o exame de ultrassom com o ovário cheio de cisto, eu sou gordinha, não consigo emagrecer, e eu tenho muita purificação, você vê, de todos os galhos que eu falei, você já tem 3. 3 galhos, você tem a síndrome de ovário policístico. Então, no seu caso, é um pouquinho diferente. Infelizmente, você vai ter dificuldade de ovular, e quem tem dificuldade de ovular, infelizmente, você vai ter dificuldade de engravidar. Não é que você não vai engravidar, mas você vai ter dificuldade. Porque se tem uma coisa que na ginecologia é uma matemática, é essa regrinha que eu vou falar. Toda mulher que ovula normalmente, menstrua normalmente, engravida normalmente. Toda mulher que ovula irregularmente, menstrua irregularmente, vai ter dificuldade de engravidar. Então é bom separar bem o que é a síndrome de ovário policístico, que é o tronco, que a gente tem quando a gente tem uns 3 galhos, ou então um galho só, que não é nada. A Neide pergunta, doutor, como funciona o coletor menstrual? Isso é recomendável? Isso aí está sendo muito discutido, viu, Neide? Tem muita informação na internet, mas cientificamente tem gente que acha que isso daí leva a acúmulo de menstruação parada na vagina e que pode levar à infecção ginecológica. É como se você tivesse assim, vamos falar assim, um mods que guardasse mais menstruação. Ainda não é aceito. Tá? Tem muita informação, nos Estados Unidos está vendendo, na Europa está vendendo, talvez você até consiga já comprar pela internet, mas não dá para você ter tranquilidade em relação a isso. Tá? Não foi liberado ainda para uso médico. Eu nunca vi médico receitar por enquanto isso. No Brasil tem, doutor? Hoje em dia você consegue pela internet comprar, entendeu? Você consegue, mas provavelmente deve ser importado. Ó, a Claudete tem 48 anos e ela toma injeção para não menstruar. Doutor, eu gostaria de saber se parar com a injeção, se eu continuar direto com essa injeção, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Você provavelmente vai estar tomando acetato de medroxiprogesterona, aquela injeção que você toma, de preferência no bumbum, você toma a cada 3 meses. Tá? Não tem problema nenhum, mas com o passar do tempo, mesmo sem tomar injeção, você vai parar de menstruar. Você vai parar de menstruar porque essa injeção, só para você entender, ela seca o útero. Só que vai chegar uma hora que você vai parar de menstruar, vai parar de tomar injeção e você não vai saber se você secou o útero por causa da injeção ou se você secou o útero por causa da menopausa. Tá? Não está errado tomar, mas essa pergunta vai ficar no ar. E essa dúvida tua vai ser difícil tirar. Tá? Mas é um bom método. Você deve tomar essa injeção para não menstruar, porque provavelmente você deve ter algum mioma. Que quem tem mioma tem sangramento, nessa faixa, você entra com essa injeção para ir secando esse mioma. Mas tem que acompanhar, não vai tomar injeção também para o resto da vida. Porque vai chegar uma hora que a menopausa sozinha não vai precisar dessa injeção e a menopausa sozinha vai fazer você parar de menstruar e ela vai calcificar esses miomas. Esses miomas vão mumificar, eles vão diminuir de tamanho e vão secar. Por isso que a gente brinca que o melhor tratamento para mioma é a menopausa.
só que a menopausa só vem quando ela quer. Né? Se pudesse ter um jeito de antecipar a menopausa, mas é muito difícil. Ó, a Isabel gostaria de saber para que serve o ultrassom transvaginal. Tá. Você tem dois tipos de ultrassom ginecológico. Um é o ultrassom antigo, é o ultrassom pélvico. É você ver o útero através da bexiga. É aquele ultrassom que fazia antigamente, que você tem que encher a bexiga, tá com a bexiga estourando para fazer pela barriga. A indicação desse exame hoje é muito restrito, geralmente em menina virgem. Agora tem um ultrassom transvaginal, que é um bastão que é colocado dentro da vagina. Então, a mulher não pode ser virgem. A mulher tem que ter tido relação sexual. Só que você vê muito mais com o ultrassom transvaginal do que o pélvico. O ultrassom transvaginal, você encosta no útero. Então é muito mais fácil você ver um útero encostado nele do que pela pele, que você tem que atravessar a pele, a bexiga para chegar no útero. Você tem 3 camadas. Enquanto que o ultrassom transvaginal não, você não tem camada nenhuma. Você já encostou no útero. Então o ultrassom transvaginal ele é um exame muito mais completo. Eu tenho tanto aqui em Mococa quanto em Casabranca, eu só faço ultrassom transvaginal. Eu nem faço mais pélvico. Mas tem que ser mulher que já teve relação sexual. Porque a mulher que nunca teve relação sexual, ela tem um ímen, que é aquela pele que recobre a entrada da vagina, que lembra muito essa pele do falato que a gente tem. É igualzinha essa pele, tá? Então, mulher virgem não pode fazer esse exame. Uma telespectadora anônima também gostaria de saber por que a pele fica cheia de acne e de espinha quando a gente está no período da TPM. Por causa da variação hormonal. Geralmente, nessa época, você tem uma variabilidade maior de testosterona, que é aquele hormônio do libido. E, geralmente, se você notar a época que você fica mais com espinha e acne, é a época que você fica mais agressiva. E, muitas vezes, é acompanhada por uma época que você tem um aumento de libido. Tudo está relacionado à testosterona. Você pode ver uma mulher com espinha, se você perguntar como é que está a tua libido, ela vai falar, hoje está melhor do que ontem. Tá? Porque reflete naquele momento, vamos falar assim, uma variação da testosterona, que é o hormônio do tesão. Se você pudesse escolher uma mulher, o dia para ter relação com uma mulher, você escolhe um dia que ela está cheia de espinha. O rosto tiver com as espinhas mais atacadas. É que está com a assim. Testosterona assim, tá num ponto. Mas a gente não pode usar isso também, claro, né? Principalmente em relação ao homem, né? Tu vê um homem cheio de espinha, então... não, aí é complicado, né? Mas vamos lá, ó. Mais um telespectador anônima, ela diz, tem 39 anos, 3 meses sem menstruar. Já fiz exames de gravidez, deu negativo. Tomo um anticoncepcional há 8 meses, né? Doutor, o que pode ser? Pode ser sintoma de uma menopausa? Pode, vamos falar assim, pode ser uma menopausa precoce? Pode. Só que era para você menstruar tomando pílula. Que quando você toma uma cartelinha, você para uma semana. Naquela uma semana, teoricamente, é o momento de você menstruar, né? Mas você pode ser um caso de menopausa precoce, apesar que menopausa precoce, cada dia muda, mas atualmente é antes dos 40, 41 anos. Você está com 39, seria esse caso. Mas se você dosar um exame chamado FSH, se ele der acima de 30, 35, é sinal que você está entrando em menopausa. Dose esse hormônio para você tirar essa dúvida. Porque, teoricamente, se você estiver entrando na menopausa, você vai ter dificuldade em engravidar. Então, você pode planejar melhor a tua vida. Tá? Apesar que isso seria uma queixa comum se você tivesse 49 anos, não 39 anos. Mas existem exceções à regra. E tanto a menopausa tardia, eu já tive paciente com 58 anos menstruando, é a menopausa tardia. Você, no seu caso, seria a menopausa precoce. Mas dose esse hormônio, FSH, de manhã e sempre antes de dosar o hormônio, não faça uso de pílula, não faça uso de cigarro
E sempre dose o hormônio de manhã e fique pelo menos 40 minutos sentada. Porque a hora que as dosagens dos seus hormônios, elas ficam de uma maneira basal, a hora que elas acalmam. Se você chegar num laboratório correndo que tem que pegar o filho na escola ou levar a filha que está no carro, na hora que você vai dosar o hormônio, ela tem essa variabilidade. Tá? Então o hormônio é para dosar com bastante tranquilidade. Também não adianta fumar um cigarro antes de dosar. Tá? Isso aí é muito importante, né, doutor? Porque as pessoas têm alterações hormonais. Não, e as pessoas assim, não têm noção. Por exemplo, a gente tem mais de 100 hormônios. Se juntar toda a produção, não dá 2 gotas. Então o hormônio é muito delicado. Se pegar todos os hormônios da produção de um dia, não dá 2 gotas. Aí se você vê o poder que tem o hormônio. Por isso que o hormônio muda tanto. E o poder tem a falta de hormônio, né? Entendeu? Então daí assim, vai dosar o hormônio, tem que estar tranquila, sossegada, calma. Tem que, não, eu vou ficar uns 40 minutos lendo uma revista, eu não vou fumar, entendeu? Tem que ter bastante critério. Mas, doutor, nesse caso, agora ela tem 39 anos, também é muito importante saber a primeira menstruação, né? Quando foi, né? Se ela for aqueles casos raros que começou a menstruar com 10 anos, 9 anos, que nem nós tivemos aquele caso, pode ser até um raciocínio lógico, né? O importante é a gente ver realmente o paciente. É importante ela saber que isso também não é uma doença. Né? Porque se ela estiver desenvolvendo uma menopausa precoce, ela está parando antes da hora. Mas isso não é uma doença também. Se ela já teve os filhos, se ela, né, ela vai ter um pouco de onda de calor, secura vaginal, que ela ia ter com 50 anos. Ela vai ter que tratar 10 anos antes. Mas isso também não é uma coisa... né? De primeira, as mães nem conversavam sobre esse assunto, né? Em casa, não podia falar, escondia de todo mundo, né? Hoje em dia é uma coisa que se conversa com mais naturalidade. De sexo, né, ninguém se conversava, né? Eu tenho uma irmã, mora aqui em Mococa, tudo, eu não lembro da minha mãe nunca ter conversado de sexo com ela. Nunca. Né? E tenho certeza que a minha mãe nunca conversou. Talvez minha mãe nem soubesse também, né? Porque naquela época tinha uma ignorância sobre esses assuntos, né? Então muitas mães também não conversou porque não sabia. Minha mãe tem 87 anos, tá nos ouvindo hoje. Eu acho que de sexo, coitada, ela não sabia nada. Você entendendo? 87 anos atrás, ela estudou 80 anos atrás na escola. Você acha que falava de sexo? Entendeu, coitada? Então, por outro lado, como é que ela ia passar para minha irmã? Você já viu aquela piada que o pai chama o menino e fala, ó, o menino com 12 anos, vem cá, que hoje nós vamos conversar sobre sexo. Aí o menino fala, o que você quer saber, pai? Já virou um professor, né? Não, mas a minha mãe é um caso típico, né? Imagina, 80 anos atrás, foi a época que ela estava no primeiro ano de escola. O que ela aprendeu de sexo? Tinha todo um preconceito. Claro. Né? Não, a minha irmã hoje, eu tenho 57, minha irmã tem uns 62, 63. Imagina, 50 anos atrás, o que ela conseguiria falar para minha mãe, para minha irmã? Né? Então, também tem o bloqueio, mas tinha a falta de conhecimento também. E falta de conhecimento, né, Eliana? Com certeza, né? Bom... Coitada da minha mãe, trouxemos ela para conversa de novo, hein? Toda vez a gente fala dela, coitada. Terminar o programa falando isso da sua mãe, aproveita e manda um abraço para ela. Não, né? Hoje eu já liguei para ela, já tive lá hoje de manhã, já vi. Cansou, doutor? Não, a gente tem bastante pergunta, né? Bom, mas eu gostaria de agradecê-lo, porque a hora se vai, né, doutor? Sim. Infelizmente, o nosso assunto está agradável, a gente vê, assim, bastante participação, assuntos bem diversificados, né? Sim. E eu gostaria, então, mais uma vez, de deixar registrado aqui meus agradecimentos, pela sua postura, de estar sempre disposta a colaborar com a gente. É o maior prazer recebê-lo aqui na TV Direta. Né? E a gente vê o carinho com que você responde, o comprometimento que você tem com o assunto, porque eu falo que medicina é isso mesmo, é gostar do que faz. Eu tenho certeza que se você fosse escolher novamente sua especialidade, seria essa mesmo, porque a gente percebe o prazer que você tem em trabalhar com isso. Né?
E nesse mundo que a gente vive hoje, uma medicina tão tão Tá banalizada, né? Tão complicada, e a gente vê ainda pessoas que gostam do que fazem, né? E que tem esse carinho com o paciente, realmente faz muita diferença. E é isso que a gente precisa para ter um país melhor, uma vida melhor para todos os nossos, né? E deixa, como sempre, né, a palavra para que você faça as suas considerações. O primeiro agradecimento, mais uma vez, Helena, como eu falei no início, eu gosto muito de vir aqui me sinto em casa com você, o Robertinho. Segundo, essa semana entrou um site novo no ar e eu gostaria de falar, é drchinês.com.br. Esse site tem tudo a respeito da nossa ginecologia, inclusive tem muito programa nosso no site. Todos os programas nossos que eu consegui capturar no YouTube estão no site. Né? Então nós podemos responder pergunta, uma série de coisas. Me colocar à disposição aí, que eu trabalho aqui com o Dr. Pedro Paulo aqui em Mococa já faz mais de 10 anos. Mandar um abraço para a dona Luzia Corraine, que é a mãe do meu irmão Jas Corraine, pessoa que eu tenho grande afinidade, gosto muito. E mandar um abraço para uma senhora que eu vim hoje pensando nela, ela mora na Coab 2, eu não vou falar o nome dela, que ela é muito vergonhosa, que ela teve há um mês atrás com a filha dela fazendo um exame de osteoporose comigo, e era uma pessoa de idade que há 10 anos atrás eu mandei ela para o Unicamp para tirar um tumor, ela tirou, ela ficou tão boa, e ela me deu um abraço tão gostoso, tão carinhoso, que esse abraço ficou comigo até hoje. Aí vai permanecer por muito tempo. Um abraço. Ficou no coração, né, doutor? Ficou no coração. Dela não poderia esquecer. Então, gente, mais uma vez, registro aqui o meu muito obrigado. Um obrigado pela participação, pelo carinho, que sempre somos recebidos, né, nas casas de vocês. O meu agradecimento ao doutor. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada, doutor. Obrigado a você.